Você tem medo da física ou então não sabe a diferença entre células procariontes e eucariontes? Calma, o Mundo Universitário tira suas dúvidas e te deixa mais preparado para a prova. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nesse instante para trazer para vocês algumas dicas sobre física. Eu que sou professor de física, meu nome é Ivan. Nós vamos bater um papo um pouco sobre o que pode cair de física na prova da UESB. E na verdade os alunos eles perguntam para a gente assim: poxa Ivan, o que eu preciso fazer para aprender física? E eu sempre digo a eles e digo a vocês: o melhor professor de física que nós temos, turminha, está aí, a natureza. Com bilhões de anos, nos traz lições belíssimas sobre a física. E a melhor maneira, então, que você tem de aprender física é olhar para a natureza. Procure entender o fenômeno, procure entender a teoria. Jamais tente decorar em primeiro momento a equação. Primeiro instante, para você aprender e perceber a aplicação da física, é compreender o fenômeno. E a prova da UESB, ela nos traz sempre, e não é surpresa, ano após ano, sempre esse esquema de conteúdos que nós colocamos aqui para vocês. Então, quando você pegar a prova, você vai perceber que as primeiras questões, elas vão tratar sobre o movimento. E normalmente, logo nas primeiras, você tem cinemática, onde dentro da cinemática nós temos os movimentos retilíneos e circulares. Depois de se trabalhar os movimentos retilíneos e circulares, a prova da UESB também gosta de cobrar lançamentos. Lançamento oblíquo, lançamento horizontal. Então você que está se preparando nesses últimos instantes antes da prova, dê uma olhadinha nesses conteúdos que podem aparecer lá sim. Depois nós trazemos as leis de Newton, que sempre estão presentes, em maior ou em menor quantidade, questões sobre leis de Newton, envolvendo plano inclinado, com ou sem atrito. As ideias de força centrípeta são extremamente importantes e ano após ano tem caído na prova. Depois que a gente traz as leis de Newton na prova da UESB, nós temos uma parte muito específica e que também tem aparecido sempre, que são os conteúdos relacionados à energia e quantidade de movimento. Então você que vai estudar um pouco sobre isso aí, dê uma olhadinha na energia mecânica, energia cinética, energia potencial gravitacional, lembre essas equações, compreenda o fenômeno por trás do conceito de energia e quantidade de movimento que pode cair. Trouxemos aqui destacado um outro assunto que no ano passado trouxe duas questões na prova da UESB: hidrostática. Compreender a lei de Pascal, compreender as ideias sobre empuxo, o conceito de pressão, são extremamente importantes. E aí, saindo da mecânica, nós entramos na parte que a física chama de física térmica. Nós temos a parte de calor. E a UESB tem cobrado todo ano questões sobre termodinâmica. Ano passado, ela cobrou uma questão de primeira lei e outra de segunda lei da termodinâmica. Então, vale a pena você dar uma estudada na primeira e segunda lei da termodinâmica. Questões sobre dilatação térmica, extremamente importante. Calorimetria, lembrar que o calor pode ser sensível ou latente. Rever esse conteúdo, porque pode estar na sua prova. Como você está percebendo, eu estou falando sobre vários assuntos, mas tem mais, porque a prova da UESB ela é assim, ela passeia por vários conteúdos da física. E aí tem questões de ótica, que normalmente são duas. Uma sobre reflexão, associada a espelhos côncavos, convexos, a refração da luz. Dê uma olhadinha, turma, na lei de Snell-Descartes, pode cair na sua prova também. Na sequência, finalizando a prova, nós temos a parte de eletricidade, que normalmente é o grande temor do aluno. O aluno fala assim: poxa, Ivan, eu tenho muita dificuldade em aprender eletricidade. Não é difícil, turma, basta você exercitar. Ok, turma? Então essas são as nossas dicas para que você faça uma boa prova de física e consiga um excelente resultado no vestibular da UESB. Aquele abraço, estamos com vocês. Olá pessoal, meu nome é Flávio, sou professor de Biologia. Vou passar algumas dicas para vocês com relação à prova elaborada pela empresa Consultec, que se caracteriza por 4 pontos. O primeiro ponto se refere ao conteúdo citologia, assim como origem da vida. O segundo ponto dessa prova é caracterizado por questões relacionadas à evolução, bem como genética.
E o terceiro ponto dessa prova relaciona-se ao conteúdo fisiologia humana, botânica e zoologia. E a prova, ela se encerra com o conteúdo ecologia. São divisões notadas na prova, numa sequência observada em todos os anos, onde as primeiras questões elas vão fazer abordagem de citologia e de origem da vida, levando em consideração alguns aspectos importantes desses temas. Citologia, que é o estudo da célula, geralmente as questões iniciais, a primeira, a segunda, a terceira questão, vai fazer uma abordagem sobre os padrões de organização celular. São dois os padrões, padrão de organização celular procariótica, padrão de organização celular eucariótica, que se diferem em razão da célula eucariótica apresentar uma maior complexidade, ter sistema de endomembrana, ter citoesqueleto, apresentar um material genético envolvido por uma membrana nuclear denominada carioteca. Já com relação à origem da vida, é importante lembrar sobre os experimentos que já foram feitos relacionados à descoberta de como a vida teria surgido, e o experimento de Pasteur é o experimento que mais se destaca. O experimento de Pasteur é o experimento que pôs fim à discussão da abiogênese e biogênese, onde imperou biogênese, os seres eles acabam sendo gerados a partir do processo de reprodução. O outro ponto da prova se refere à evolução, bem como genética. Evolução é um tema da prova que vai trazer o teórico mais importante da história, que é Charles Darwin. Charles Darwin, que nos informou que os mais ajustados conseguiam se adaptar e esses se reproduziam. Em razão disso, se configurou a teoria da seleção natural. O Darwin, ele é apontado como o teórico mais importante, uma vez que ele contribuiu para que nós entendêssemos que todos os seres estão reunidos em uma mesma árvore, árvore essa que é colocada em seu livro. O terceiro ponto da prova é um terceiro ponto que eu afirmo ser uma incógnita, pode aparecer ou não. Fisiologia humana, botânica e zoologia são conteúdos que se alternam. Então, em alguns anos nós encontramos fisiologia, em outros botânica e em outros zoologia. É muito significativo lembrar dos processos fisiológicos, em especial o processo de respiração e circulação. Então, boa sorte a todos e até uma próxima. Se você perdeu as dicas da semana passada ou quer saber mais, entre na nossa página do YouTube que aparece aqui na telinha. O De Olho no Vestibular tem uma edição especial online. E o Mundo Universitário fica por aqui e você pode contribuir para que o programa fique cada vez melhor. Envie as suas dúvidas e sugestões de pauta para o e-mail mundouniversitario@uesb.edu.br. E não se esqueça, nosso próximo encontro já está marcado para a semana que vem, com muito mais informação para você. Até lá!